Olá pessoal, aqui está começando a primeira aula da unidade C, que é a unidade em que a gente começa os nossos estudos da segunda lei da termodinâmica, ok? Para começar, a gente vai fazer uma pequena recapitulação aqui do que a gente já discutiu sobre Carnot, para discutir bem essa máquina de Carnot, tá? Então, Carnot, a gente já viu que ele disse que qualquer máquina tem uma fonte quente, tem uma fonte fria e opera em ciclos. Isso aqui vale para qualquer máquina. Beleza? E ele também se arriscou a dizer qual seria a melhor máquina. A melhor máquina é aquela que não desperdiça energia, tá bom? Ou seja, não tem atrito nenhum, nenhuma viscosidade, nenhum barulho, né? Não tem forma de perder energia, de jeito nenhum, tá bom? E aí ele chegou a comentar de que para que a máquina não tenha perda nenhuma de energia, ela tem que operar através de transformações reversíveis. Isso é muito importante para a gente, tá bom? E é essa máquina que opera apenas através de transformações reversíveis é chamada de máquina ideal, tá bom? É uma máquina idealizada. A gente não consegue tirar 100% do atrito, né, da viscosidade, etc, tá? Mas essa é a máquina ideal. Uma observação aqui. A troca de calor entre dois corpos é irreversível. Olha só, aí ele identifica com isso. Ó. Imagina que tu bota em contato dois corpos a temperaturas diferentes, um a 20 e outro 40. O que vai acontecer? O mais quente vai ceder calor para o mais frio, não é isso? E aí no estado final, eles dois, vamos supor, né, 40 e 30, a mesma massa, os dois, tá bom? Então vão chegar numa média aqui, 30 e 30, os dois com a mesma temperatura, e a gente diz que é um equilíbrio termodinâmico. Não é possível colocar por dois corpos de mesma temperatura em contato e obter depois um frio e um quente. Essa seta daqui, ela não tem um retorno. Você não vai colocar dois corpos em contato com a mesma temperatura e obter um frio e outro quente. Beleza? Essa frase, esse reconhecimento que você faz desse fenômeno, já é uma forma rudimentar da segunda lei, tá bom? Nessa aula a gente não vai discutir exatamente a segunda lei, mas eu quero que você reflita sobre isso. A segunda lei tem tudo a ver com o sentido das coisas. Esse fenômeno aqui só acontece nesse sentido. Essa seta não volta, ok? Bem, qual é a solução de Carnot, então, para evitar isso? Olha, ele disse que a máquina ideal não pode ter transformações irreversíveis como essa. Então, toda vez que houver troca de calor, para Carnot, né, a máquina de Carnot, ela não pode ter temperaturas diferentes, só pode haver troca de calor com corpos da mesma temperatura. Por quê? Porque isso é reversível. Imagina que esse camarada aqui passa calor para o do lado, tá bom? De algum jeito. Ele pode, esse aqui que tem a mesma temperatura que esse, também pode devolver, não tem problema, é reversível. Agora, se eles tivessem temperaturas diferentes, aqui seria irreversível, né? E aí, como é que você vai fazer variar a temperatura se você não pode ter temperaturas diferentes aqui? Então, toda vez que tu for variar a temperatura, não pode trocar calor. Então, ele identificou esses dois mecanismos. Se tu for trocar de calor, não pode ser entre corpos de temperaturas diferentes. Tem que ser os corpos com a mesma temperatura, aqui. E se tu quiser mudar a temperatura, não vai poder dar calor, beleza? E aí ele sugere um ciclo que é formado por duas isotérmicas e duas adiabáticas. Então vamos devagarzinho aqui. A para B, do ponto A para o ponto B, é uma isotérmica, tá bom? As isotérmicas eu tracei aqui em preto, temperatura T2 que é maior, né? E temperatura 1 que é menor, ok? E as adiabáticas, como a gente viu na aula passada, né? Elas caem um pouco mais rápido. Então, elas são essas vermelhas aqui, que caem mais rápido que as isotérmicas, né? Então, a B é isotérmica, está com contato com a fonte. Ó, aqui também no desenho, esquematizando a mesma situação. De A para B não tem variação de temperatura. Tá bom? De A para B não tem variação de temperatura. Mas existe uma expansão, o volume aumenta. Olha aqui também o volume aumentando aqui no eixo X. Né? E o corpo recebe calor. Então, há uma expansão, há um recebimento de calor da fonte. Né? Da fonte T2. Quando chega no B, acontece uma expansão também, o volume continua aumentando, mas uma expansão adiabática, porque essa curva aqui é adiabática. Né? Então, a variação de temperatura, ele vai da temperatura da fonte quente até a temperatura da fonte fria, ok? Mas sem receber calor. Do D, ele foi do B para o D, né? Do D para o C, olha, uma compressão isotérmica. Eu estou aqui na isotérmica, ainda na T1, né? E uma compressão, o volume está diminuindo, então do D para o C o volume está diminuindo, né?
E o que acontece? Não tem calor. Quer dizer, tem calor, né? Tem calor. Eita, é porque aqui ficou confuso, né? Aqui o calor é zero. Não tem calor quando o calor é zero. Aqui tem calor. O calor é diferente de zero. Mas não tem variação de temperatura, né? Aqui não tem variação de temperatura, mas existe o calor. Bem, mais do que isso, esse calor é negativo. Esse calor aqui, do D para o C, você está inserindo na fonte fria. A fonte fria está recebendo o calor. Ok? E do C volta para o A, que eu vou chamar de A1 aqui, mas é o próprio A. É uma compressão adiabática, porque essa curva aqui é adiabática. Então não recebe calor, mas a temperatura varia. Tá bom? Essas curvas são inspiradas pelo gás ideal, aquelas duas curvas do gás ideal, tá? Discutindo novamente em termos do calor e do trabalho. Entre A e B, ele recebe um calor da fonte T2, de A para B, recebe calor da fonte T2. Se você se inspirar pelo gás ideal, você pode pensar o seguinte: houve trabalho de A para B, certo? Mas não houve variação de temperatura. Se não houve variação de temperatura, a energia interna não variou, porque a energia do gás ideal só depende da temperatura, né? Que foi a aula passada também. Então, daqui para cá não teve variação de energia interna, então calor é igual ao trabalho, nessa parte. Então, houve calor, porque teve trabalho, né? Que é a área do gás. De B para D aqui, não há calor, que é adiabática, mas há troca de temperatura. Certo? Então, de A até D, no total, existe um trabalho, né? Ele realiza um trabalho, que é a área do gráfico. De D para C, agora ele libera calor, beleza? Que é o mesmo esquema, não tem variação de energia interna porque a temperatura não variou. Tem um trabalho negativo aqui, e esse trabalho negativo é igual ao calor que ele libera, beleza? Que eu vou chamar de menos Q1. Ou seja, quando eu falar em Q1, ele vai ser um número positivo, tá? Porque o menos já está fora, ok? De C para A, quando for fechar, né, troca de temperatura sem dar calor, porque está na adiabática. Okay? E aí, entre D e A, desse período todo aqui, existe um trabalho aqui, abaixo da curva, que cancela um pouco o trabalho de cima, né? E ele recebe, no total, um calor aqui. Opa, recebe um calor, ou realiza um trabalho negativo. Tá bom? No balanço geral, existe um trabalho total, que é o trabalho de A até D, né, menos o trabalho de D até A, ou seja, fica só a área englobada aqui, que é positivo, como a gente já discutiu, né? O trabalho de um ciclo é a área. E o calor, ele é o calor que recebe da fonte quente, em cima, menos, né, o calor que ele libera para a fonte fria, embaixo, tá bom? Como ele fechou o ciclo, a variação de energia interna é zero, porque voltou para o estado inicial. Então, a primeira lei da termodinâmica fica que o trabalho total é igual ao calor total, só que o trabalho total é a área englobada, né? E o calor total é o Q2 menos Q1, porque ele perde também para a fonte fria. Ele ganha da fonte quente e perde para a fonte fria, tá? Isso daqui, essa expressãozinha simples, essa subtração, né? Trabalho é o calor da fonte quente menos o calor da fonte fria, é a primeira lei, tá? É só a primeira lei para máquinas. Essa é a expressãozinha para máquinas. O objetivo das máquinas, qual é? Converter um calor que você dá a ela numa fonte quente em um trabalho útil. Então, a melhor máquina, veja como o Carnot pensou, né? A melhor máquina vai ser aquela que transforma todo o calor em trabalho. E isso só é possível pela essa fórmula aqui se o Q1 for zero. Ei, mas se Q1 for zero, a gente não tem a fonte fria. Então, a gente entra meio que um paradoxo. Porque o próprio Carnot tinha dito que toda máquina precisa de uma fonte fria, né? Então, e aí? A melhor máquina é uma máquina com Q1 igual a zero, mas Q1 tem que ser diferente de zero, e aí? Né? Vamos definir eficiência, porque é muito comum isso aí, né? O que a gente quer pelo que a gente deu. A gente dá o calor e a gente quer trabalho. Pela lei aqui, para a primeira lei para máquinas, calor é Q2 menos Q1, dividido por Q2, Q2 sobre Q2 é 1, e Q1 sobre Q2 é Q1 sobre Q2. Ou seja, o que isso aqui está dizendo? A eficiência 1 é 100%, tá? É uma máquina perfeita aí, ok? E o que está dizendo aqui, o percentual do calor que foi convertido em trabalho, né? É a eficiência. A conclusão é que a máquina ideal, de Carnot aí, conserva energia. Isso aqui é uma lei de conservação de energia, tá bom? Mas o seu rendimento não é de 100%. Veja que curioso. A máquina, ela conserva energia, mas o seu rendimento, mesmo assim, não é de 100%. E aí, o que seria uma máquina perfeita? É a máquina onde teria um rendimento perfeito, um rendimento de 100%. Tá bom? Tem que fazer a distinção. A máquina ideal, ela não necessariamente é perfeita, tá? A máquina ideal,
ela já, por construção aqui ó, de Carnot, ele mostrou que, mesmo ela sendo ideal, ela não tem um rendimento de 100%. Ok? E só a máquina perfeita, né? E o que é uma máquina perfeita? É aquela que tem rendimento igual a 1, mas não teria, então, uma fonte fria. Será que isso existe, né? Uma máquina sem fonte fria, como é que ela volta para o início? Tá bom? Isso a gente discute já nas próximas aulas, com mais detalhe um pouquinho. Né? Então aqui é muito comum se fazer um esquema, e eu vou fazer aqui para vocês também, né? Você tem a fonte quente, você tem a fonte fria, então você bota a máquina entre elas. A máquina retira calor da fonte quente, que é esse Q2, e realiza um trabalho W. O que a gente viu é que para que a máquina volte para o seu ciclo, ela precisa também dar um pouco do calor para o ambiente ou para uma fonte T1, né? Uma fonte fria. Tá bom? E aí você vê que aquela equação que a gente escreveu aqui, ó, passa o Q1 para o outro lado, tá? Fica que o Q2 é o trabalho mais Q1. Q2 é o trabalho mais Q1, né? Então, o calor da fonte quente, parte dele vira trabalho, mas parte dele vai para a fonte fria. E isso é a primeira lei para máquinas, tá bom? E esse esquema é o famoso esquema, por isso que eu quis fazer aqui para vocês, tá bom? Eu sugiro que você entenda um pouco esse esquema e as ideias aqui do ciclo de Carnot com calma, porque agora a gente vai inverter. Então, se você não entendeu, pausa, volta um pouco, porque eu acho que vai ficar melhor. Isso aqui é praticamente uma revisão, só que um pouco mais rápida, ok? Ó, vamos agora falar do ciclo de Carnot invertido. É a mesma coisa, só que a seta agora dá ao contrário. Então ele vai fazer AC, CD, DB, BA. Pela primeira lei, né, DU a variação da energia interna é calor menos trabalho. Não vai ter variação de energia interna porque é um ciclo, volta para o A, né, volta, dá a volta completa. O trabalho agora é menor do que zero, porque a área aqui agora é no sentido oposto, né? No sentido anti-horário aqui. Beleza? Então a área englobada é negativa e o calor total vai ser negativo também. Lembrando que o calor total é Q2 menos Q1 de qualquer maneira. Então, só que vai ser negativo, ou seja, o Q1 vai ser maior aqui, digamos assim. Beleza? E aí o que é o Q2? Na verdade, todo mundo vai ter negativo aqui, ó. Quem é o Q2? O Q2 é do B para o A. Lembra disso? Que é quando a temperatura estava constante, ó. Então, antes era do A para o B, e ele empregava calor, a fonte quente, né? Agora é do B para o A. É o mesmo processo, só que invertido, ou seja, ao invés da fonte quente liberar calor para a gente fazer trabalho, é a máquina, que está entregando calor para a fonte quente. Beleza? Aqui embaixo, antigamente era comprimindo, então você estava tendo um calor que você estava liberando para a fonte fria. Agora está ao contrário, você está recebendo o calor da fonte fria. Beleza? Então, olha aí, o sistema é todo invertido. O trabalho é negativo, quer dizer que o que estava saindo, na verdade, está entrando. O Q1 é negativo, quer dizer que você agora está tirando o calor da fonte fria e você está entregando para a fonte quente. Veja que curioso, beleza? E aí a gente... Essa equação daqui é a mesma que essa, se você olhar, né? Passa o trabalho para o outro lado. Mas por que a gente escreve de uma maneira diferente? Porque, vamos lá, qual é o objetivo de um refrigerador? Beleza? O objetivo de um refrigerador é esfriar. O que ele está esfriando aqui? Ele está esfriando a fonte. Ó. Tu tem uma fonte fria que tu está retirando o calor da fonte fria. Ou seja, essa fonte fria tende a ficar mais fria, certo? Porque tu está tirando calor. Então a gente vai prestar atenção a esse calor da fonte fria. O calor da fonte fria é igual ao calor que você dá para a fonte quente, menos um trabalho, porque você tem que olhar no sentido das setas, né? Q1 mais W, você não consegue... né, fazer isso, você não consegue tirar calor da fonte fria e dar para uma fonte quente normal, de forma natural. Na natureza não acontece isso. O que acontece é que você tem que plugar, você tem que ter um trabalho aqui. Ou seja, uma energia elétrica, ou seja, alguém pedalando, fazendo algum tipo de trabalho para que o calor da fonte fria saia e vá para a fonte quente, tá bom? Então isso aqui é o trabalho, a questão que invertemos aqui. Então, o frigir dos ovos, né? Você precisa do trabalho para forçar o calor sair da fonte fria e ir para a fonte quente. O trabalho junto com o Q1, né? Então, o Q1 total que você tira da fonte fria, que é o que você quer, vai ser o que você entrega na fonte quente menos o trabalho que você teve que fazer. Beleza? Lembrando que o objetivo é esfriar, né? Retirar Q1 e enviar para o Q2. Se o objetivo é esse, o melhor refrigerador é aquele que você não precisaria realizar trabalho. Ele sozinho ia enviar. Então, o Q2 seria igual a Q1, né? Esse trabalho aqui não precisaria existir. Concorda? Aí é a definição do melhor refrigerador, beleza?
E aí, dentro dessa definição, a gente vai definir também o coeficiente de desempenho K como o que a gente quer sobre o que a gente dá, né? Do mesmo jeito que o rendimento. O que é que a gente quer? A gente quer retirar calor da fonte fria. E o que é que a gente está dando? A gente está plugando na energia elétrica. A gente está dando um trabalho, né? E aí, quem é o trabalho? Ter a conta aqui, ó, o trabalho passa o trabalho para cá, o Q1 para cá. Q2 menos Q1. Então, isso aqui é a forma com os calores, né? Que você calcula o coeficiente de desempenho do refrigerador, tá bom? É o análogo à eficiência. O refrigerador perfeito é, então, aquele em que o trabalho é zero. Bem, dividir por zero não dá, né? Então, o refrigerador perfeito é aquele que tem um K, um coeficiente de desempenho tendendo a infinito. Esse foi o assunto da nossa aula e espero que tenham entendido. Vejam o vídeo mais uma vez ou outras, né, com pause, mudando a velocidade. Fique à sua vontade aí. E até o próximo vídeo, galera. Um abraço.